Vamos recomeçar. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma grande honra falar numa casa espírita sobre a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos, porque ela veio de lá para cá, para nós. Allan Kardec é apenas o codificador dessa doutrina extraordinária que reúne três aspectos: científico, filosófico e religioso. Nós hoje procuraremos discorrer um pouco sobre três leis naturais que nos regem, que nos governam. Essas três leis naturais são elas: a evolução, o progresso contínuo, a reencarnação ou a pluralidade das existências e a lei de causa e efeito. E nós vamos então procurar falar um pouco sobre cada uma delas e ao final vamos fazer um fecho dessas três leis naturais. E por que leis naturais? Leis da própria natureza, que estão no contexto da natureza. As leis naturais, essas três, como todas as demais, e são inumeráveis as leis naturais, elas não dependem de concordância nossa para que elas se operem em concreto. Ela não depende de que nós acreditemos ou não na efetivação delas. Mas nem por isso, ainda que nós não acreditemos, ela deixa de nos reger, de nos governar. Todos nós estamos submetidos à lei do progresso, à lei da evolução, individual, social e global, independentemente da nossa vontade, da nossa crença ou não. Ainda há pessoas, apesar da ciência que nos traz provas concretas da evolução de nós, seres humanos, a evolução geológica também, há pessoas que não acreditam que o ser humano, que o homem, que a mulher, que o ser pensante evolui e está em constante progresso intelectual e moral. Ainda existem essas pessoas renitentes que recusam a acreditarem nesse fato que, independentemente, repito, da nossa vontade ou do nosso convencimento, vai ocorrer e vai governar as nossas vidas, vai nos empurrar de roldão junto com esse fenômeno da evolução. Se nós formos retroagir um pouco, vamos verificar que geologicamente o planeta evoluiu, este nosso planeta que tem 4,5 bilhões de anos, ele evoluiu constantemente e ininterruptamente. Ele já esteve coberto por água. Primeiramente esteve envolto em fogo, em chama permanente, depois numa outra fase por água, por gelo, e a partir daí é que começaram a aparecer os primeiros seres. E os primeiros seres foram os seres unicelulares. E hoje, geologicamente, o mundo e o planeta Terra se encontram da forma como está. O desenho dos continentes era completamente diferente, nos noticia a ciência. No início, sofreu várias alterações, teve várias composições. O mapa do planeta se alterou por várias vezes e continuará se alterando de acordo com a evolução. E nós,
por nossa vez, seres que pensamos, os seres que acabam fazendo o tom e dando o tom da evolução geológica, porque é muito interessante que quem dá o tom da evolução geológica somos nós, seres pensantes. Na medida em que o planeta Terra evolui intelectual e moralmente, a Terra, também evolui geologicamente para dar condições de habitabilidade, de habitação para os seres que, de acordo com a evolução, vão se aprimorando com relação à sua composição física, à sua composição orgânica. Nós andávamos no início praticamente de 4. Tínhamos a coluna vertebral acentuadamente arcada e fomos tomando essa postura mais ereta no escoar dos milênios, na história da evolução, enquanto pessoas físicas que somos. E naquela época, os fenômenos naturais do planeta Terra, as tempestades, as avalanches, elas eram muito mais severas do que hoje. E à medida em que o homem foi evoluindo, sobretudo no aspecto moral e físico também, com relação à sua estrutura, à sua composição, vejam que o planeta, geologicamente, a Terra também foi evoluindo no mesmo passo. Por quê? Isso acontece porque quem constitui a aura magnética, fluídica do planeta, somos nós. Nós é que irradiamos com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com as nossas resoluções de vida, com os nossos atos, a energia que é própria de cada um de nós. É a nossa aura fluídica. Nós é que constituímos a nossa aura fluídica individual. Só que elas se conjugam umas com as outras e vão constituindo com isso a aura fluídica de um determinado ambiente. Por exemplo, de um lar, de uma sociedade, de um ambiente de trabalho, de uma casa espírita. Cada ambiente vive a energia própria e compatível com a emanação daqueles que estão presentes naquele ambiente. Cada família, cada lar tem lá naquele ambiente a sua energia, o fluido próprio e compatível com os integrantes daquele lar, daquela família. É exatamente por isso que o vício convive numa sociedade com a virtude sem se misturarem. Aqueles que professam ou procuram ter uma vida honrada, uma vida digna, uma vida reta, não vão compactuar e conviver socialmente com aqueles que têm uma vida errante, que têm práticas próprias de um delinquente. Então vejam, nós vivemos numa sociedade extremamente díspare, diferente, mas nós, apesar de convivermos nessa sociedade com pessoas totalmente diferentes de nós, sobretudo sob o aspecto das suas finalidades de vida, nós não nos contagiamos, nós não nos comunicamos, fazemos através das nossas escolhas os nossos próprios ambientes. Só que essa energia que paira nos ambientes e que também vigora e existe nas cidades, nos municípios, nos estados, num determinado país, ela sofre as interferências recíprocas do bem e do mal, do certo e do errado. E nós podemos nos contaminar com as energias negativas, sim. Digo podemos porque isso faz parte de uma escolha nossa. Passa necessariamente pelo padrão de pensamento de cada um de nós.
porque o que dita os nossos atos e as nossas condutas é necessariamente e inafastavelmente os nossos pensamentos. É aquilo que nós pensamos, porque não tomamos nenhuma iniciativa em concreto, nenhuma conduta, nenhum ato, sem que antes nós cogitemos, em termos de raciocínio e de pensamento, aquele ato que resolvemos adotar em concreto, através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio. Então vejam, nós muitas vezes acorremos à casa espírita, nos sentimos angustiados e nos socorremos de várias formas para atenuar os nossos problemas emocionais, as nossas implicações psíquicas, mas temos que ter a consciência de que o nascedouro de quase todos os nossos problemas emocionais de hoje, que escravizam muitas pessoas, porque as enfermidades, as moléstias emocionais, psicológicas, elas se tornam ou chegam a se tornar uma prisão sem grade, porque muitas pessoas ficam absolutamente inertes, neutralizadas para o cotidiano da vida por uma melancolia mais acentuada, estendida, uma depressão, uma síndrome, seja lá qual for, com relação às suas emoções, ao seu psiquismo. E isso tudo tem uma conotação intimamente ligada com o nosso padrão de pensamento. Se somos otimistas, evidentemente não estamos tão suscetíveis a essas injunções. Mas se pensamos de uma forma pessimista, se temos o hábito de pensamentos reiterados, pessimistas, é evidente que nós vamos nos contagiar com a energia criada por nós próprios. Seremos vítimas, então, de nós mesmos. Portanto, não poderemos culpar absolutamente ninguém. Mas nós vamos avançando nesta primeira lei natural que nós estamos sobre ela falando, que é a evolução, o progresso, e precisamos passar e discorrer, falar sobre esses temas e tantos outros, a ótica da doutrina espírita, porque ele deságua na velocidade da nossa evolução. O tom, a velocidade que nós queremos imprimir para a nossa evolução pessoal, que vai contagiar o progresso e a evolução de todos aqueles que nos rodeiam e assim sucessivamente. Muitas pessoas dizem, puxa vida, o mundo está de mal a pior. Nós não tivemos melhora nenhuma. A impressão que temos é que as pessoas vão se degladiar e o mundo está às portas do abismo. Mas vamos fazer uma retrospectiva a curto prazo. Nós estamos num processo de evolução, o ser humano, de milhões de anos, desde quando aqui surgimos. Vamos nos remontar um pouco a 300 anos atrás, ou menos, 250 anos atrás, quando se ofendia a honra de uma determinada pessoa ou de um homem, e aquele que se sentisse ofendido desafiava o seu ofensor a um duelo em praça pública, até que um sucumbisse até a morte, com a legitimação do Estado, protegido pelo ordenamento jurídico da época. Isso acontecia em todos os locais. No berço da civilização, da maior cultura da época,
na Europa, na França, em Paris, os duelos aconteciam com uma regularidade enorme, até que alguém, por conta de uma honra que muitas vezes não a tinha, suprimia a vida de alguém, legitimado, repito, pelo Estado. Mas se nós remontarmos um pouco mais a nossa sociedade, há 2000 anos atrás, na época de Jesus, o mestre, do Nazareno, um pouco antes, nós vamos ver que as pessoas se faziam presentes com uma satisfação grandiosa nas arenas romanas, onde os homens se degladiavam até a morte, sob os aplausos de milhares e milhares de pessoas. Como nós vamos hoje assistir um jogo de futebol num estádio, aquelas pessoas daquela época, que na realidade somos nós revividos nesse processo de reencarnação, nós vivemos lá atrás. E hoje já nos causa espécie, já nos causa uma afronta grandiosa nós pensarmos nessa possibilidade, mas somos nós que estamos aqui hoje em prova de retificação, que também vivemos naquela e em tantas outras épocas pretéritas e que incidimos nos erros próprios daquele momento, daquela cultura. Nós somos herdeiros de nós mesmos hoje. Estamos envolvidos nas consequências do nosso passado. E o nosso passado está intimamente ligado à cultura de todas as épocas que nós vivemos, porque nós somos influenciados pela cultura, continuaremos sendo. Mas a cultura, a sociedade culturalmente e moralmente evoluiu muito. E hoje já não tem lugar esses espetáculos sangrentos onde feras devoravam homens, também com a aprovação e a chancela do Estado. Aliás, os próprios imperadores compareciam a esses espetáculos vergonhosos de sangue para aplaudir, estimulando com isso a presença de tantas e tantas pessoas que assistiam essa cena degradante do ser humano. Vejam, diante de uma pequena análise como essa, como dizer que nós não melhoramos? E nós temos que aceitar que nós estamos muito melhores do que ontem e que amanhã estaremos muito melhores do que hoje, porque isso servirá como um estímulo para todos nós continuarmos a palmilhar esse caminho de avanço intelectual, mas sobretudo moral. Porque nós vivemos hoje um conflito, não digo um conflito, mas um descompasso muito acentuado com o nosso estágio de evolução intelectual com relação ao nosso avanço moral. O homem teve a capacidade de conhecer os astros, de dominar as estrelas com os seus equipamentos tecnológicos extremamente avançados, mas infelizmente ainda está rastejando nos princípios mais basilares da moralidade humana. Então nós estamos vivendo um descompasso incrivelmente acentuado com relação a esses dois vieses da evolução intelectual e o moral. E sempre o moral prevalece e é mais relevante, mais importante para nosso avanço do que o intelectual. Não nos descuidemos do intelectual, mas precisamos nos ater
a nossa condição moral. E quando nós falamos de condição moral, estamos falando dos nossos sentimentos, daqueles que nós levamos conosco e que dormem conosco, repousam sobre o nosso travesseiro. São as nossas vaidades excessivas, é a inveja, a cobiça, o orgulho que petrifica tantas e tantas pessoas. Todos esses sentimentos que nós sabemos que temos que nos libertar deles, mas que ainda não estamos preparados para nos libertar. Mas não há necessidade de nós nos libertarmos agora, porque todo o processo evolutivo, ele é lento. E é lento para que seja sólido. Nós temos, assim, que dar os primeiros passos. O homem e a mulher virtuoso, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, não são aqueles que, de um momento para o outro, vão se travestir na figura de pessoas puras, superando todos os conflitos, os sentimentos negativos, porque nós não podemos apenas parecer ser, nós temos que de fato ser intimamente. Nós precisamos demonstrar que mudamos não de dentro para fora, mas sim de fora para dentro, intimamente. Então, quando nós atingirmos essa condição de consciência e de combate às nossas más inclinações, às nossas más tendências, aí sim nós podemos nos classificar como pessoas virtuosas. Se vamos conseguir agora, isso sabemos que em uma apenas encarnação não será possível, mas combater as nossas más tendências, isso é possível, e é mais do que possível, é necessário, em proveito de nós próprios. E nós temos um mecanismo que rege o progresso. Nós temos, evidentemente, um instrumento através do qual essa lei do progresso de fato acontece, se concretiza. E esse instrumento, esse mecanismo, que é uma outra lei natural, é a reencarnação, é a pluralidade das existências. Exatamente por conta disso que nós acabamos de falar agora, porque nós não conseguiremos resolver todas as nossas deficiências agora, nesse pequeno espaço de tempo entre o berço e o túmulo, seja 80, 90, 100 anos, 110, é um espaço muito curto. Então, Deus, nosso Pai Supremo, Ele nos coloca o mecanismo da reencarnação para que nós possamos fazer amanhã o que não conseguimos fazer hoje. E para que nós possamos fazer lá adiante, depois de tantas e tantas injunções carnais, aquilo que mesmo assim não conseguimos fazer no momento presente. Então, muitas questões íntimas nossas, morais, talvez demandarão 2, 3, 4 ou até mais encarnações, porque estão arraigadas em nós por milênios. Nós não somos assim como nos apresentamos hoje, porque nascemos assim e fomos criados na presente vida assim. É porque nós já trazemos na nossa consciência, no nosso perispírito, tudo aquilo que nós já fomos em tantas e tantas vidas pretéritas. Nós somos uma somatória de uma multidão
de vidas, numa multidão de equívocos. E precisamos, com a ajuda das pessoas, através da solidariedade, da Casa Espírita, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, seja lá onde for, termos um momento de despertamento para essa consciência, para podermos iniciar a marcha de limpeza da nossa consciência, o dreno, a drenagem de tudo aquilo que nos sobrecarrega, que nos faz pesar os ombros, que nos torna angustiados. Porque algo é certo, e também é uma lei da natureza. O progresso existe, essa lei, para que nós cheguemos lá na frente, cada um no seu tempo, de acordo com a sua escolha, na velocidade que escolherá, na condição de espíritos realmente felizes, espíritos puros, espíritos que nós não teremos mais máculas morais para reparar. Este é o destino de todos nós, e cada um vai fazê-lo no seu tempo apropriado, de acordo com a marcha que imprimir a si próprio. E nós, nesse processo das reencarnações, nesse instrumento, nesse mecanismo das encarnações que faz acontecer o progresso, a evolução, não é uma novidade em nosso meio. A reencarnação não foi inventada absolutamente, nem trazida para o nosso meio, para o nosso convívio, pela doutrina espírita ou por qualquer outra doutrina conhecida. Ela é milenar. Nós vamos buscar os conceitos primitivos da reencarnação, lá há 12 mil anos atrás, ainda na Idade da Pedra, onde as pessoas enterravam os seus mortos, os corpos dos espíritos desencarnados, na posição fetal de um feto, já com uma ideia muito primitiva que ele pudesse retornar à vida, pudesse voltar fisicamente à matéria. Nós vamos buscar, nos dizem os historiadores, os egípcios no Egito Antigo, em que quando uma pessoa desencarnava, morria, aqueles que aqui ficavam ainda encarnados escreviam textos louvando as qualidades daquele recém-desencarnado e colocava no pergaminho juntamente na sepultura para que fosse enterrado junto com o recém-desencarnado, com a ideia de que Deus, Osíris, pudesse se tocar nos seus sentimentos com relação às qualidades daquela pessoa que morrera recentemente e pudesse lhe conceder uma nova vida. Já era uma ideia rudimentar do retorno, uma ideia muito primitiva ainda do processo reencarnatório. Nós vamos buscar o povo egípcio, os hindus, os budistas, todos eles lá atrás, há milênios atrás, eram já reencarnacionistas. Os gregos antigos e os romanos tinham na base das suas crenças a reencarnação. Sócrates e Platão, que foram ambos os precursores do cristianismo e da doutrina espírita, assim nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nas suas primeiras páginas, eles eram reencarnacionistas e difundiam a reencarnação. Platão, no livro Fédon, que nós podemos ter acesso através da história, fala claramente sobre
a reencarnação. Se nós pegarmos hoje, e existe uma estimativa no mundo, os reencarnacionistas são em um número muito maior do que os não reencarnacionistas. A China de Confúcio, com 1.400 bilhões de pessoas, é reencarnacionista. A Índia, de 1.350 bilhões de pessoas, é reencarnacionista. Quase todas as religiões e doutrinas do Oriente são reencarnacionistas. A Igreja Católica liberal é reencarnacionista aqui no Ocidente. Os espíritas e tantos outros. Se nós perguntarmos num grupo aqui de pessoas oriundas e que se declaram católicos, os católicos que assim se declaram, mas que, não obstante serem católicos, acreditam na reencarnação, a estimativa daqueles que levantarão os braços será de 8%, fora aqueles que não se manifestarão, mas que têm a sua crença íntima na reencarnação. Portanto, os não reencarnacionistas, graças a Deus, é uma minoria, porque a maioria está ou pertence aos reencarnacionistas. Mas, repito, trata-se de uma lei natural que, assim como a evolução, independe da nossa concordância, da nossa aceitação. Ela vai se operar e nós estamos submetidos a ela, queiramos ou não. Mas nós precisaríamos, precisaríamos de uma regra, de uma lei de um ordenamento para que se operasse esse mecanismo da reencarnação, para que ele não se desse aleatoriamente, para que ele não se efetivasse de uma forma desconexa. Aí vem a terceira lei a que nos referimos, a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que encontra consonância com a nossa ciência, com a física clássica, a lei de ação e reação. Toda causa tem um efeito compatível a essa causa. Se a causa é inteligente, o efeito é inteligente. Enfim, todo efeito que hoje observamos tem uma causa que o antecedeu e que está intimamente ligado a ela. E por essa lei de causa e efeito é que nós explicamos todas as diferenças que nós podemos contemplar na nossa vida, seja com relação às condições físicas, às condições sociais, econômicas, em local de nascimento. Aí se explica por que alguém pode nascer nos bairros mais elegantes das capitais mais ricas do Brasil, São Paulo, nos Estados Unidos, em um bairro de Bel Air, e tantos outros, e alguns renascem na África, nos rincões mais longínquos. Eu mesmo faço um questionamento dentro do contexto da evolução. Seríamos nós privilegiados com aqueles que nasceram há 300 anos atrás? Porque hoje nós gozamos de um conforto que há apenas 300 anos atrás ninguém sonhava ter. Nós estamos num ambiente climatizado. Os nossos lares são absolutamente confortáveis. A saúde pública, que embora nós reclamamos dela hoje, e muitas vezes de forma legítima, mas é muito melhor do que aquela época, onde não havia sequer saneamento básico. As pessoas lançavam os dejetos fecais nas ruas e aqueles assalariados de
menos condições porque recebiam um salário ínfimo. Geralmente os recém-alforriados, pós-escravatura, iam limpando nas vias públicas aqueles dejetos. Nós não tínhamos antibiótico, penicilina, a expectativa de vida era de 40 anos, 35 anos. E por que nós não nascemos há 300 anos agora e nós nascemos hoje? Somos privilegiados com relação àqueles nossos antepassados? Não, absolutamente não. Nós estamos no processo de reencarnação, ora aqui como estamos, ora no plano espiritual. Precisamos abrir espaço para que aqueles que estão hoje, os espíritos desencarnados de hoje, possam retornar aqui, na escola, no aprendizado. Precisamos abrir espaço. Vejam, nós somos os espíritos desencarnados de ontem. E os espíritos desencarnados são também os espíritos encarnados de ontem, que estão aguardando o retorno a essa escola da vida. Então são essas 3 leis naturais que nos regem: a evolução, a reencarnação como mecanismo do progresso, da evolução, e a lei de causa e efeito para regular precisamente com a justiça divina, portanto absolutamente equânime, absolutamente justa e correta, o mecanismo da reencarnação. Nós, para finalizar, só vamos compreender as injustiças da vida, aquilo que nós denominamos injustiças da vida, sociais, condições físicas, emocionais, quando nós compreendermos e concebermos a justiça divina. As injustiças da vida só poderão ser compreendidas a partir da concepção da justiça divina. Aí sim, nós iremos encaixar perfeitamente essas condições atuais, mais transitórias de todos nós. Obrigado pela atenção de todos e de todas.